Você já parou para pensar no que realmente acontece no exato instante em que uma pessoa morre? O que existe logo depois do último batimento do coração? Silêncio absoluto? Um vazio sem consciência? Um sono profundo que só termina no fim dos tempos? Ou será que a alma continua viva, consciente, aguardando o que vem a seguir? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas. Mesmo dentro do cristianismo, existem opiniões divergentes, interpretações opostas e debates acalorados. Mas em meio a tantas vozes, surge uma questão decisiva: o que a Bíblia realmente ensina sobre o estado dos mortos? Neste vídeo, vamos analisar com atenção vários textos das Escrituras para entender, de forma clara e responsável, o que acontece com o ser humano depois da morte. Não vamos nos apoiar em tradições religiosas, crenças populares ou ideias filosóficas, mas na própria palavra de Deus. E eu já adianto: a resposta bíblica é muito mais consistente e profunda do que muitos imaginam. Por isso, acompanhe até o final, porque compreender essa verdade muda completamente a forma como encaramos a vida, o pecado, a salvação e a eternidade. Ao longo da história, muitas pessoas acreditaram que a morte é o fim de tudo. Outras defendem que ao morrer, a pessoa entra em um estado de inconsciência total, como um sono sem sonhos, aguardando o dia do juízo final. Já outros creem que a alma segue viva, consciente, experimentando descanso ou sofrimento. Diante dessas possibilidades surge a dúvida: afinal, qual dessas ideias encontra apoio real nas Escrituras? Quando abrimos a Bíblia, percebemos algo interessante. Existem textos que falam da morte como sono, mas também há passagens que descrevem pessoas conscientes após a morte. À primeira vista, isso pode parecer uma contradição, mas a Bíblia não se contradiz. O problema, na maioria das vezes, está na forma como interpretamos os textos, ignorando o contexto, o gênero literário e a linguagem usada pelos autores bíblicos. Para começar a esclarecer esse assunto, precisamos olhar para um evento extraordinário registrado nos Evangelhos: a transfiguração de Jesus. Em determinado momento, Cristo sobe a um monte acompanhado de 3 discípulos. Ali, diante deles, sua aparência é transformada, seu rosto brilha, suas vestes se tornam resplandecentes. E algo ainda mais surpreendente acontece. 2 personagens surgem e conversam com ele. São Moisés e Elias. Esse detalhe é fundamental. Elias foi levado aos céus sem passar pela morte, mas Moisés morreu. Seu corpo foi sepultado, e sua história terminou ali, pelo menos do ponto de vista humano. No entanto, na transfiguração, Moisés aparece consciente, dialogando com Jesus sobre acontecimentos futuros. Isso levanta uma pergunta inevitável: como alguém que morreu poderia estar ali, consciente e ativo? Se a morte fosse um estado de total inconsciência, esse episódio já aponta para uma verdade importante: a morte não anula a existência consciente da alma. Outro momento decisivo ocorre durante a crucificação. Ao lado de Jesus, havia 2 criminosos. Um deles zombava, mas o outro reconheceu sua culpa, arrependeu-se e clamou por misericórdia. A resposta de Jesus foi direta e carregada de esperança. Ele afirmou que naquele mesmo dia, o homem estaria com ele no paraíso. Essa declaração não foi feita de forma vaga ou indefinida. Jesus não disse no futuro, nem após a ressurreição. Ele falou de um encontro imediato. Isso indica que, após a morte, o destino da alma não é um vazio inconsciente, mas uma realidade presente e consciente diante de Deus. O apóstolo Paulo reforça essa compreensão em suas cartas. Em uma delas, ele afirma que prefere deixar o corpo e estar com o Senhor. Em outra, declara que partir e estar com Cristo é algo infinitamente melhor. Note que Paulo não descreve a morte como um período de espera inconsciente. Para ele, morrer significa estar com Cristo. Se a morte fosse apenas um estado de inconsciência, essas palavras não fariam sentido. Paulo deveria dizer que desejava morrer, permanecer inconsciente e, somente depois, estar com Cristo. Mas ele não fala assim. Ele associa diretamente a morte à presença com o Senhor. Diante disso, surge uma pergunta inevitável: por que então a Bíblia fala tantas vezes que os mortos estão dormindo? Aqui está um ponto crucial para compreender esse tema corretamente. A Bíblia utiliza figuras de linguagem. O termo sono é um eufemismo, uma forma suave de se referir à morte física. Ele descreve a aparência do corpo sem vida, não o estado da alma. Até hoje, usamos expressões semelhantes. Dizemos que alguém descansou, que partiu, que adormeceu. Fazemos isso porque a palavra morte é dura, pesada, difícil de encarar. Os autores bíblicos fizeram o mesmo. O próprio Jesus usou essa linguagem ao falar de Lázaro. Ele disse que Lázaro havia adormecido. Os discípulos entenderam de forma literal, achando que ele estava apenas descansando. Então Jesus precisou ser claro: Lázaro morreu. Isso mostra que o sono não era uma descrição literal do estado da alma,
mas uma figura de linguagem. Outro texto frequentemente citado nesse debate está em Eclesiastes, onde o autor afirma que os mortos não sabem coisa alguma. Esse versículo, isolado, pode gerar confusão. Mas quando analisamos o contexto, a interpretação se torna clara. Eclesiastes é um livro que reflete sobre a vida debaixo do sol, ou seja, do ponto de vista humano, terreno, limitado à realidade deste mundo. Quando o texto diz que os mortos não sabem coisa alguma, não está dizendo que a alma deixa de existir ou perde a consciência diante de Deus, está afirmando que os mortos não participam mais da vida terrena. Eles não fazem planos, não acumulam bens, não disputam poder, não sentem inveja nem ódio em relação às coisas deste mundo. Eles não têm mais parte em nada do que acontece aqui. Isso não nega a consciência da alma, mas reforça a separação definitiva entre a realidade dos vivos e a realidade dos mortos. Quando reunimos todos esses textos, percebemos que eles não se contradizem. Eles se complementam. O corpo morre e entra em um estado semelhante ao sono. A alma, porém, segue viva e consciente diante de Deus. E se a alma permanece consciente, surge outra pergunta importante. Onde essas pessoas estão agora? Jesus responde isso de forma clara, ao contar a história de dois homens que tiveram destinos opostos após a morte. Um era rico, vivia cercado de luxo, mas ignorava o sofrimento ao seu redor. O outro era um mendigo pobre e desprezado. Ambos morreram. O mendigo foi levado a um lugar de descanso e consolo. O rico despertou em um lugar de tormento. O ponto central dessa narrativa não é apenas o contraste entre os destinos, mas o fato de que ambos estavam conscientes. O rico reconhece o outro, sente angústia, demonstra arrependimento tardio e lembra de seus familiares que ainda vivem na terra. Isso revela verdades profundas. O destino após a morte é imediato. Não há indícios de um estado intermediário de inconsciência. Além disso, existe uma separação definitiva entre os justos e os ímpios, um abismo que não pode ser atravessado. Essa realidade nos leva ao juízo final. Se as pessoas já estão conscientes após a morte, por que ainda haverá um julgamento? Porque o juízo final não existe apenas para definir destinos, mas para manifestar publicamente a justiça de Deus. Ali, todas as obras serão reveladas. Cada escolha será exposta. A justiça divina será plenamente compreendida por todos. Além disso, o juízo final estabelece recompensas e punições proporcionais às obras de cada um e inaugura a restauração definitiva da criação. Novos céus e nova terra serão estabelecidos, e a história humana chegará ao seu desfecho final. Diante de tudo isso, Jesus faz um alerta solene. Existem dois caminhos. Um parece fácil, largo, confortável. O outro é estreito, exigente e cheio de renúncias. O caminho largo atrai muitos, mas conduz à perdição. O caminho estreito é difícil, mas conduz à vida eterna. Essa escolha não acontece depois da morte. Ela acontece agora. A Bíblia é clara ao afirmar que ao ser humano está determinado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não existe segunda chance após o último suspiro. O destino eterno é definido pelas decisões tomadas nesta vida. Por isso, a pergunta final não é apenas teológica, ela é pessoal. Qual caminho você está trilhando hoje? Porque a eternidade não começa depois da morte. Ela começa com as escolhas que você faz agora. Até a próxima.